segundo a advertência do parágrafo único do artigo 19 da Resolução número 21, de 24 de setembro de 2020, este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ. Seu uso, cópia, edição e ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderão ser feitos mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes. Olá a todos, meu nome é Ednei e vou trabalhar com vocês na disciplina de interoperabilidade aplicada a jogos. E hoje nós vamos fazer uma aula inicial, uma introdução sobre o assunto de interoperabilidade, para que vocês entendam o contexto da disciplina e posteriormente a gente comece com as nossas aulas práticas, ok? Então vamos lá. Bem, de onde surgiu a interoperabilidade, Porque no nosso contexto a gente vai trabalhar ela aplicada a jogos, mas a interoperabilidade, na verdade, ela é a conversa entre aplicações distintas. Como é que surgiu? Bom, inicialmente nas empresas, as empresas começaram a ser informatizadas. E elas eram informatizadas não por completo, mas de forma setorial. Então, um determinado setor era informatizado, e aí, na época, ainda se chamava de informatizado o local que tinha um computador, e não que tivesse um sistema de informação ali. E aí, a partir daí, esses setores informatizados, eles começaram a desenvolver internamente sistemas. E esses sistemas, esses aplicativos que eram desenvolvidos, muitas vezes eles começavam assim, um determinado funcionário começou a fazer um controle disso. Aí esse controle começou a se tornar importante, daqui a pouco vital, e a partir dele se desenvolveu um aplicativo, um sistema. E aí isso acontecia inúmeras vezes, inclusive dentro do mesmo setor. Só que como a empresa é um organismo que trabalha em conjunto, esses setores de dentro de esses aplicativos de dentro de cada setor, eles não conversavam entre si. E aí, em determinado momento, as empresas começaram a ter uma gestão melhor dos recursos, o departamento de vendas ligado ao departamento de produção, que está ligado a compras, que está ligado a estoque, enfim. E então esses aplicativos eles começaram a ter que conversar, inclusive porque aplicativos menores são mais fáceis de desenvolver, mais rápidos de serem desenvolvidos, e se eles conversam entre eles com outros aplicativos, você tem uma manutenção mais fácil, mais setorizada, você dilui o custo nos diversos setores, cada um gerencia o seu. Então, enfim, existe uma diversidade de benefícios, E dependendo do tipo de empresa, você não encontra um aplicativo especializado para tomar conta da empresa toda. Então, dessa forma, surge a necessidade desses aplicativos conversarem entre si. E aí vem a ideia da interoperabilidade, que é essa conversa. Como que isso era feito, a gente tem algumas formas. Eu vou falar de duas específicas, Que é como no desenho aqui, olha. Eu tenho várias aplicações
que estão acessando via um sistema gerenciador de banco de dados estão acessando uma única base de dados. Então eu tenho, por exemplo, aqui o aplicação 1, vai lá e grava o dado aqui no banco. Aí a aplicação 4 vai lá e lê esse mesmo dado gerado pela aplicação 1 e vice-versa. Então, essa é uma das formas de serem feitas, né? Em alguns sistemas, a forma era via disquete, lá nos primórdios, via FTP, né? Ou via troca de arquivos, né? Então, um aplicativo ele gera um arquivo, e esse arquivo ou era salvo num disquete e atualizado, né, na mão mesmo, ou ele ia para um servidor de FTP, onde os outros aplicativos iam lá e buscavam ele, ou era feito diretamente uma troca de arquivos entre os sistemas. Nessa época, essa troca de arquivo ela era muito assim, cada fabricante ou cada desenvolvedor de software desenvolve uma forma de organizar esses arquivos, né, escrever esses arquivos de uma forma organizada para que o outro programa pudesse ler, né? Ou você que tem interesse de jogar seus dados para um outro programa, você tinha que descobrir como é que esse outro programa lê os dados para você escrever os dados no arquivo para que o outro programa consiga carregar. Isso é feito até hoje, tá? Por exemplo, você tem sistemas bancários, né? Você tem que escrever, por exemplo, eu quero gerar 1000 boletos, eu tenho que escrever para o meu banco um arquivo de texto com o cabeçalho, com os meus dados bancários e com os dados de cobrança. É um arquivo, geralmente é um arquivo posicional, né? Ou seja, o dado da posição 0 até a posição 10 de uma mesma linha, ele significa tal atributo. O dado da posição 11 até a 17 da mesma linha, ele significa outro atributo. E aí, quando eu pulo de linha, é um novo boleto. Então, até hoje eu trabalho dessa forma, né, escrevendo dados para que sejam lidos por exemplo, pelo banco. E o banco também escreve, quando alguém paga o boleto, o banco gera o arquivo de retorno, que eles chamam, né? Que é esse arquivo que o sistema do banco gera e que você baixa e faz a leitura desse arquivo no seu sistema para gerar as baixas de boleto, entendeu? Para você saber exatamente quem pagou ou não. Então, esse tipo de dado que não segue um padrão, né? Segue o padrão do banco, né? Mas não segue um padrão global, ele ainda existe. Eu já trabalhei também no Porto e a Receita Federal é que descreve como é que os arquivos de dados de navios eles têm que ser gerados para poder ser lidos pelos sistemas da Receita. Então, também muitas vezes de forma posicional, ou usando ponto e vírgula de separação, ou algum caractere separador. Enfim. Então, existem várias e várias necessidades, inclusive para jogos, obviamente. E aí começam a surgir alguns padrões de desenvolvimento de arquivos, como arquivos CSV, que são comumente abertos no Excel, mas eles também podem ser lidos por qualquer outro aplicativo que entenda CSV. O CSV é um arquivo de texto onde os dados são separados por ponto e vírgula. Então eu já escrevo os dados, um grudado no outro, separando um atributo de outro por ponto e vírgula, e na hora de eu fazer a leitura, eu já sei a sequência dos dados e eu posso gerar um programa que faça a leitura desse arquivo e que faça um split por ponto e vírgula, né, uma separação por ponto e vírgula,
e eu consiga encaixar cada valor em determinado campo. Se eu tiver um campo vazio, eu tenho dois pontos e vírgulas juntos, né? Simbolizando que entre aqueles dois pontos e vírgula não tem nenhuma informação. E aí a coisa funciona. Documentos XML. XML, né, o Extensible Markup Language. Ele é um arquivo que parece muito com HTML, só que ele existe, né, tags, e essas tags, ela abre tag e fecha tag com a contrabarra, e o que está no meio das tags são os valores dos atributos. Então, por exemplo, eu tenho o atributo nome, eu abro a tag nome, escrevo o nome de alguém, né, que é o valor do atributo nome, e aí fecho a tag nome. Então, assim como é o HTML, né, o HTML ele tem o objetivo de formatar o texto, né, colocar o tamanho da fonte, se é negrito, se é itálico, a cor, enfim, outros detalhes. O XML ele é uma extensão, né, e ele tem o objetivo de transmitir dados. E nós temos também o JSON. JSON, se eu não me engano, significa JavaScript and so on. É um documento, também em formato texto puro, né? Onde você tem um par de elementos, que é o nome do atributo, dois pontos, o valor do atributo. Então você transmite todos os dados linha a linha dessa forma, nome, dois pontos, valor, nome, dois pontos, valor. Então, por exemplo, se eu quero passar o endereço de alguém, eu coloco lá tipo de logradouro, dois pontos, rua, nome do logradouro, dois pontos, sei lá, Álvaro Gonçalves, número do logradouro, dois pontos, 100, e aí eu vou passando os dados, ok? O surgimento desses padrões de arquivo, ele facilita muito, porque você não tem mais que gerar dados de forma customizada para um único sistema, né, ele conseguir fazer a leitura. Então, quando eu gero, por exemplo, em XML, quando eu gero em JSON, quando eu gero em CSV, qualquer programa que leia em CSV, em XML, em JSON, consegue fazer a leitura desses dados. Tá? Existem, obviamente, algumas recomendações. Né? Por exemplo, a gente deve gerar dados, né, geralmente dados primitivos. Né? Você não pode gerar um dado de um tipo complexo para transmissão, porque é possível que o outro aplicativo, né, a outra linguagem de programação não conheça aquele tipo de dado. Então, por exemplo, um valor inteiro, um valor string, ok. Agora, não é recomendado, por exemplo, eu gerar um valor ponto flutuante, porque cada linguagem vai tratar o ponto flutuante de uma determinada forma. E aí eu posso passar o dado de um sistema que foi feito numa linguagem, ao passar para o outro sistema, na hora de fazer leitura, não entende. Tá? E, além disso, obviamente, além do entendimento do arquivo, do entendimento da forma como esses dados são passados, eu preciso que o outro programa, né, o outro aplicativo ou outro jogo esteja preparado para receber aqueles dados. Tá? Porque não é só o entendimento da leitura do arquivo. Então imagina, eu passo via XML uma pessoa para um outro jogo, para um outro aplicativo. Essa pessoa que eu estou passando, ela tem nome, e-mail e nickname. No outro jogo, eu tenho que ter um objeto pessoa
que tem os atributos nome, e-mail e nickname para receber esse XML. Por quê? Porque se a pessoa lá do outro jogo ela for diferente da pessoa do meu jogo, quando eu for fazer a leitura, eu não vou entender, o outro jogo lá não vai entender o tipo de dado que está sendo passado. Tá? Então, são essas duas observações, né? E aqui a gente nem está pensando em segurança, tá? A gente só está pensando em trafegar as informações de um sistema para o outro. E toda vez que eu falo sistema, vocês podem entender como um jogo, tá? É de um jogo para o outro, no nosso caso. Aqui nós temos um exemplo de CSV. Veja que ele tem na parte aqui de cima um cabeçalho e na parte de baixo eu tenho a área de dados. Então cada dado, ó, é separado por uma vírgula. Ó. Um dado, uma vírgula. Um dado, outra vírgula. Tá vendo que a primeira linha de dado está vazia. Tá? Ó, só tem 3 vírgulas. E aqui a gente tem. E cada vez que eu mudo de linha, é um outro campo, um outro registro, uma outra informação. Ok? Nós temos aqui um exemplo de XML. Nós temos um cabeçalhozinho. E aí dentro desse cabeçalho nós temos aqui, ó, uma tag e o valor. Uma tag e o valor. Ok? Então aqui, ó, nós temos essa tag aqui, ó, com o valor dela. É bem parecido com HTML. E nós temos um exemplo com JSON. Então a gente tem aqui a declaração que esse JSON é do tipo orders, ou seja, é uma lista de pedidos. E aí dentro dessa lista de pedidos eu tenho os atributos dela. Tá? Então aqui, ó, eu tenho o atributo, que no caso é o order number, e eu tenho o valor desse atributo logo na frente, separado por 2 pontos. Date, que é o atributo, 2 pontos, e a data. Tracking number e a data. E aí aqui dentro dessa tabela, neste caso, esse pedido está relacionado com um cliente. Então, o atributo customer é do tipo customer, tá certo? Então, ele é um cliente que está embutido dentro da ordem, ok? Então, eu abro de novo, igual aqui, e coloco os atributos dele, ó, atributo e valor, atributo e valor. Tá? Então eu tô passando um JSON aqui de uma tabela que é relacionada de 1 para N, de orders para customer. Ok? Bom, e nós temos, para finalizar o que a gente deve passar na aula, nós temos aqui também a seguinte forma de trabalhar com essa interoperabilidade de sistemas. Eu tenho um banco de dados, ok? Aqui. Esse banco de dados, ele tem dados que eu preciso compartilhar, ou com diversos dispositivos, ou com diversas plataformas, ou com diversos sistemas e aplicativos diferentes. Não importa para mim no momento, tá? Então, o que eu faço? Eu crio uma aplicação web. Essa aplicação, ela acessa o banco de dados e cada função que ela tem, cada método que ela tem, esse método ele acessa o banco de dados e devolve para quem chamar alguns dados desse banco, tá? O que eu consigo com isso? Eu consigo que esses aplicativos ou plataformas não acessem diretamente a minha base de dados. Então, eu estou protegendo a base de dados. E somente os métodos disponibilizados aqui vão estar disponíveis para esses dispositivos, ok? Então, assim, aqui na minha base de dados pode ter muito mais dados
do que eu disponibilizo para esses dispositivos. E eu crio essa aplicação na forma de um web service que basta algum outro aplicativo que tenha o endereço desse web service, ele chama o endereço do web service, esse web service acessa o banco de dados, traz as informações e devolve as informações para quem chamou. Tá? Então também é uma forma da gente disponibilizar informações para sistemas diferentes, para plataformas diferentes, para ambientes diferentes, para linguagens de programação diferentes. Tá? Então eu poderia ter aqui, por exemplo, um banco de dados em SQL Server com um web service em C# e disponibilizando, por exemplo, dados para um aplicativo Android que foi feito em Java. Dados para um aplicativo iOS que, sei lá, foi feito em outra linguagem, ou, enfim, para um aplicativo desktop que tenha sido feito em PHP, sem problema nenhum, ok?